Bom, pessoal, a gente vai começar então a falar das equações diferenciais. E essa primeira parte é meio que uma introdução, né? A gente fala da terminologia e algumas definições básicas. O primeiro problema que a gente vai resolver aqui juntos é o problema de a gente tem uma equação diferencial e o problema nos dá uma função e pede para a gente verificar se esta função ela é a solução desta equação diferencial. Então, como a gente tem uma equação qualquer, né? A gente poderia ter, se fosse um 2x mais y, né? 2x mais x igual a zero. A gente teria um valor de x que resolve essa equação. No caso, a gente tem y', lembrando que o linha indica uma derivada em relação a x, mais o y igual a zero. Então, como é que a gente verifica? Primeiro, a gente tem o y, a gente precisa obter o y'. Então, para verificar, né, a gente vamos derivar a função. O y'. Lembrando que o y' é a derivada do y em relação a x. Ok? Então a gente começa obtendo o y'. Como é que vai ser? Então a derivada do y em relação a x é a derivada em relação a x da função e na menos x sobre 2. Só que essa derivada aqui, a gente sabe, é bem simples, né? A gente tem menos 1/2 de e na menos x sobre 2. Porque a derivada aqui aplica a regra da cadeia, né? E a derivada da exponencial é a própria exponencial. Só que a gente tem que derivar o menos x sobre 2 e isso dá 1/2, né? Então aparece 1/2 ali na frente. Ok, a gente já sabe, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, que a derivada é essa dali. Se a derivada... Então esse daqui é o y'. Ok? Então a gente tem o y' igual a menos 1/2 de e na menos x sobre 2. Agora a gente já tem o y' e o y. Né? Qual é o próximo passo? Colocamos y e y' na equação diferencial. Como é que a gente coloca na equação diferencial? É como a gente vai verificar uma equação linear normal, né? Que a gente não tem uma equação para funções, uma equação diferencial, que a gente quer, simplesmente tem que substituir o valor, né? Então a gente vai ter o seguinte, ó, 2 multiplicando o y'. Quem é o y'? É menos 1/2 de e na menos x sobre 2. Esse é o y'. Mais o y. Quem é o y? É o e na menos x sobre 2. Isso aqui é igual a zero? Essa é a pergunta. É igual a zero? Então a gente continua essa conta, né? A gente vê que esse 2 está multiplicando e está dividindo. E a gente tem aqui, ó, menos e na menos x sobre 2 mais e na menos x sobre 2. Isso aqui igual a zero. Aí eu pergunto para vocês, isso é igual a zero? Notem que para qualquer valor de x, este número é o equivalente negativo deste. Não importa o valor de x, isso é sempre zero. A gente pode ter x igual a 1, x igual a 10, x igual a raiz de 2, x igual a π. Qualquer valor de x faz com que isso daqui seja igual a... Né? Então, o e na menos x sobre 2 é o mesmo valor. Então, isso daqui vai dar um número menos mais o mesmo número. Isso daqui dá zero.
a gente poderia ainda escrever, né, que isso é equivalente a gente dizer que e na menos x sobre 2 é igual a e na menos x sobre 2, que é certo. Então aqui, né, a gente conclui sempre. Como é que a gente conclui? Então a gente conclui com um portanto. Portanto, y igual a e na menos x sobre 2 é a solução da equação diferencial. Vou fazer aqui mais para agilizar, ok? Então, nesse outro exemplo, ele dá esta equação diferencial. Notem que ela não é linear, porque a gente tem uma derivada do y que é ao quadrado, né? Ele vai acabar tendo derivada de y vezes derivada de y. Ela tem uma ordem, mas não é linear. Aí a gente tem essa função y ao quadrado igual ao c1, que multiplica x mais 1/4 de c1. Lembrando que o c1 é uma constante qualquer, certo? Então, nesse caso... Então, o que a gente precisa... Olha só, a gente precisa do próprio y, só que aqui a gente tem o y ao quadrado. É um pouco complicado a gente trabalhar com esse y aqui e esse ao quadrado. Como é que a gente vai derivar? A gente precisa achar o y'. Como é que a gente acha o y'? Aqui, ó, lembra que quando a gente tem ao quadrado, a gente pode fazer uma derivada implícita, né? Deriva o lado esquerdo, deriva o lado direito, depois isola o y'. É um jeito. Então é o que a gente vai fazer nesse caso. Então, ó, primeiro vamos obter o y' fazendo a derivada implícita. Por que a gente vai fazer a derivada implícita? Porque se a gente isola o y para fazer a derivada explícita, como a gente costuma fazer, se a gente faz essa... para isolar o y, a gente tem que tirar uma raiz. E a gente tem que ficar trabalhando com uma função que ela é mais ou menos, né? Então a gente tem, na verdade, uma função segmentada. Não é nenhuma função, é muito mais complicado trabalhar. Então agora a gente... Fazendo a derivada implícita, a gente resolve o problema de forma mais simples. Então o que a gente vai fazer? A gente vai derivar em x. Primeiro, no lado esquerdo, o y ao quadrado. E vai ser igual a derivada em x do lado direito, que é uma função só de x, então fica mais fácil. Lembrando que o c1 é uma constante. Né? Não precisava nem chamar de C1, poderia ser só um C, mas tá bom. Então a gente está derivando esse lado de cá. O lado esquerdo, ele vai ficar 2y vezes o y'. A gente aprendeu a fazer derivada implícita. Basicamente a regra da cadeia, derivada do de fora vezes derivada do de dentro, só que a gente não sabe qual é o y para fazer derivada do de dentro, então a gente deixa de forma implícita aqui, e depois a gente só isola isso aqui e é assim que a gente faz a derivada implícita. Aí agora essa derivada, o C1 ele fica na frente. E aí notem que a derivada ela é linear. Uma constante ela sai da derivação. E aí depois a gente tem a derivada do x é 1. E a derivada do 1/4 de C1 é 0. Essa derivada é... Então continuando aqui, o y' ele fica igual ao C1 dividido por 2y, ok? Então esse é o y', tá? Notem que aqui a gente tem o y', beleza? Só que aqui a gente tem o y' ao quadrado. Como é que a gente faz o y' ao quadrado? O y' ao quadrado, a gente vai fazer assim, ó, y' ao quadrado, ele vai ser C1 ao quadrado dividido por... Na verdade, a gente pode fazer assim, ó, vou fazer separado.
A gente eleva tudo ao quadrado, certo? Só que o C1 ao quadrado é simples, ele é só C1 ao quadrado. Só que aqui no denominador a gente tem 4 e o y ao quadrado. Por que isso é interessante? Porque o y ao quadrado a gente sabe o que é. Então, por enquanto, é mais interessante a gente já tem duas informações para a gente poder substituir lá dentro. Só que aqui esse problema ainda está nos dando a derivada. Aliás, a gente tem o y, só o y aqui. A gente precisaria de um y ao quadrado, né, para poder colocar ali. Então, a gente pode... Como é que a gente vai fazer? A gente tem várias formas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro substituir este y' aqui e este y' ao quadrado, e aí a gente vê o que tem para poder trabalhar essa conta, ok? Então a gente vai substituir esses dois caras aqui. Então, na equação diferencial, temos, podia ser substituindo na equação diferencial, temos. O que a gente tem? O y, eu vou deixar, não tirar a raiz vai ficar ruim, vai dar muito trabalho, vou deixar aqui, de repente a gente consegue eliminar esse cara aqui antes de fazer uma substituição ruim. Aí a gente tem 2x e o y'. O y' é um C1 sobre 2y. Bom, aqui a gente já elimina os dois ali, então já tem alguma coisa. Depois a gente tem mais y, certo? Que é esse aqui. E aqui a gente vai pôr o y' ao quadrado, que é o C1 ao quadrado, e a gente vai dividir pelo 4y ao quadrado. Bom, olha só, interessante isso daqui, porque a gente já consegue perceber algumas coisas, ó. Eu posso dividir isso aqui, esse 2 por esse 2, e eu posso dividir este y com este ao quadrado aqui. Certo? Então sobra um y no denominador. O que a gente pode fazer aqui para resolver o nosso problema do y que não está ao quadrado? A gente pode multiplicar este lado de cá por y, certo? E a gente pode multiplicar todo o lado de cá por y. Então a gente multiplica por y nos dois lados. O que vai acontecer? Né? Então eu vou apagar aqui em cima para a gente continuar a nossa conta. Olha só, desta equação aqui, ó, notem, é o que a gente tinha, a gente substituiu, agora a gente vai multiplicar os dois lados por y para manter a igualdade, e a gente vai ficar com o seguinte, ó, y ao quadrado, né? Lembrando que aqui a gente está continuando. Então, y ao quadrado, desse lado de cá. Aqui a gente fica com este y vai cortar com esse cara aqui. A gente fica simplesmente com C1x. Ok? Este cara aqui, ó, a gente multiplica aqui e fica com C1 ao quadrado sobre 4. Ok? Então vocês percebam que a gente aplicou, a gente obteve o y' e o y' ao quadrado, colocamos na equação diferencial e obtivemos essa relação. Só que a gente sabe que o y ao quadrado é igual a isso daqui, ó. E quando a gente vê, né, substituindo y ao quadrado, o que a gente tem? A gente tem, ó, C1, que multiplica x mais 1/4 de C1, e a gente vê que é exatamente o que tem no lado direito, ó, C1x mais C1 ao quadrado sobre 4. Então esses dois termos, o lado esquerdo da equação e o lado direito da equação, são iguais. Sendo eles iguais, né, então a gente
verifica que, portanto, y ao quadrado igual a C1x mais 1/4 de C1 é uma solução. Da equação diferencial. Ok? Que a gente faz esse trabalho de substituir na equação e verificar se a igualdade se mantém. É isso que o problema quer que a gente faça. Bom, pessoal, a gente tem uma equação diferencial agora. A gente vai tratar um problema de valor inicial, que ele diz o seguinte: essa equação diferencial, ela relaciona o x, o y e a derivada do y com x. Ela nos diz, essa relação, ela tem infinitas soluções, certo? Notem que para a gente tratar, colocar aqui na equação a derivada do y, o y ele tem que ser uma função de x. Só que só existe uma solução que passa pelo ponto x0 e y0. A gente vai tentar descobrir qual é. Então, quando a gente tem esse problema aqui, a gente consegue resolver essa equação diferencial separando as variáveis. Como que a gente faz isso? Então, resolvemos separando as variáveis. Então, como é que é essa separação de variáveis? A gente vai colocar no lado esquerdo da equação tudo que tem y, inclusive o diferencial, e no lado direito da equação tudo que tem x, né? Então a gente vê que na prática o que a gente vai fazer é assim, ó, o x está multiplicando num lado, no outro lado a igualdade ela vai ser equivalente quando a gente faz o dy. Aqui o y ele está multiplicando, ele passa dividindo, então ele vai estar dividindo no lado esquerdo. E aqui a gente vai ter o dx sobre o x. Essa equação diferencial é equivalente a essa. Ok? Elas são equivalentes. Notem que a gente tem aqui um diferencial em y e aqui a gente tem um diferencial em x. Se a gente usar um processo de integração, né, que é um somatório de infinitos termos no limite em que esse dx tende a zero, o dy também tende a zero, basicamente, a gente pode fazer a integração em ambos os lados. Isso é o equivalente a gente fazer aqui, ó. Okay? Então, separando as variáveis, a gente percebe que essa integral no lado esquerdo, né, é igual, a primitiva do lado esquerdo tem que ser igual à primitiva do lado direito. Ok? Só que quando a gente fala de primitiva, a gente sempre tem uma constante. Aqui que tem um detalhe, sempre vai aparecer uma constante quando a gente faz a integral indefinida. Então, qual é a função que a gente precisa derivar para obter 1 sobre y? A gente tem o ln do módulo de y. Ok? Então, mais uma constante. Então eu vou chamar isso daqui de mais C1, que é a constante de integração do lado esquerdo. Do lado direito, a gente tem o ln do módulo de x. Então, a primitiva desta função, qual é a função que a gente precisa derivar para obter este 1 sobre x? Né? A gente tem o ln do módulo de x mais uma constante. Por que é a constante? Porque para qualquer valor de C1, se a gente fizer a derivada, obtém 1 sobre y. Qualquer valor de C2, se a gente fizer a derivada em x aqui, a gente obtém 1 sobre x. Tá? Então esse que é o detalhe. Agora, quando a gente olha para esta relação aqui, a gente pode enxergar o seguinte, que o C1 ele pode vir escrito por outro lado, então a gente pode escrever isso aqui como um ln do módulo de ln do módulo de y igual ao ln do módulo de x, e aqui a gente põe o C1 mais o C2. Só que o C1 mais o C2, somar uma constante mais uma constante, também é uma constante. Então a gente pode escrever isso aqui simplesmente como C, né? Onde o C é menos, eu fiz mais, é menos o C1. O C é o C2 menos o C1.
Mas o que importa para a gente é o c, é uma constante. Então, quando a gente faz esta integração e trabalha essa equação dessa forma, a gente percebe o quê? Que o ln do módulo de y é igual ao ln do módulo de x mais uma constante. Então a gente tem uma relação entre as duas variáveis, de forma que esta relação resolve esta equação diferencial aqui. Mas por enquanto a gente tem ela como ln. Com ln não é muito simples. A gente precisa isolar isso para para obter o valor do y, certo? Então a gente vai fazer isso agora. Então o que a gente continua, né? O que a gente continua aqui é como é que a gente trabalha esse ln do módulo de y igual ao ln do módulo de x mais uma constante. Primeiro, se a gente coloca os dois ln's no mesmo lado da igualdade, a gente pode usar a propriedade dos ln's. Então a gente tem o seguinte, ó, o ln do módulo de y menos o ln do módulo de x igual a uma constante. Só que a diferença dos ln's é o ln da razão. E a razão dos módulos é o módulo da razão. Então a gente pode escrever isso daqui, ó. Certo? Ao mesmo tempo, a gente pode tirar a inversa e elevar os dois lados da equação ao expoente e. Só que quando a gente faz o e elevado ao ln do módulo de y sobre x, né? Isso aqui é o próprio y sobre o x. Né? Mas a gente eleva os dois lados da equação, né? Pega o lado esquerdo e o lado direito e coloca eles como expoentes do e. Ao colocar como expoentes do e, a gente sabe que se a gente pega o e e eleva um expoente que tem um ln, né? Isso daqui é o próprio y sobre x, porque ela é inversa, é o módulo, né, do y sobre x, igual a e, uma constante. Então o que a gente tem aqui? Ó, notem que o e numa constante, em vez de chamar de c, eu poderia ter chamado isso aqui de C3. Porque aqui eu vou chamar por que eu vou chamar de C3? Tá? Então o C3 é o C2 menos C1. Tá? Só lembrando, em vez de só C, eu vou colocar C3, porque daí eu trabalho com C3. E aqui eu tenho E na C3, que eu vou chamar só de C. Porque o C, o E elevado a um número, é uma constante. Tá? Então é uma própria constante. Então isso daqui é uma constante. Ó. Certo? Então olha só, o que a gente tem? A gente tem na base final que o módulo do y é igual a c vezes o módulo do x. Aqui. Ok? Então basicamente a gente tem aqui que o y é igual a cx. Essa daqui é uma solução para a nossa equação diferencial aqui, né? Sendo ela uma solução da equação diferencial, a gente pode pensar, bom, qual é a região no plano... A gente não consegue só... Ah, claro, tá. Então, a questão é, qual é a região de valores? Notem que aqui a gente tem todos os valores de x e o y, ele vai aceitar uma solução para valores de c, certo? Então, quando a gente pega o c igual a 1, a solução é a função identidade aqui, ó, certo? Para valores de c igual a 1. Para valores de c igual a menos 1, é essa a função identidade inversa. Para valores de c igual a 2, para c igual a 3, para c igual a 0,5, então na prática a gente tem solução para valores de c, diferentes valores de c, eles pegam todo o plano, exceto quando o c ele vai a infinito, né? Então quando o x, quando a gente pega exatamente o eixo y.
Porque no eixo y, né, o que acontece? Então aqui, ó, o que acontece? A gente tem que o dy dx ele é igual a y sobre x, certo? Só que neste caso aqui, ó, quando o x tende a zero aqui sobre o eixo y, essa derivada ela diverge, ela não existe, certo? A derivada não existe. Então, esse cara aqui não existe em x igual a zero. O que acontece? Qual que é a região do plano para o qual a equação diferencial tem uma única solução? Né? Para todo o plano, o semiplano com x positivo, e para todo o semiplano com x negativo. Desde que o x não seja igual a zero, tá? Porque no x igual a zero, a derivada diverge e a derivada não existe. Então, na verdade, a gente não precisaria procurar a solução se a gente simplesmente percebesse que essa derivada aqui, ela tem uma restrição em x igual a zero, tá? Então, qual que é a região do plano para o qual a equação diferencial tem uma única solução passando por um ponto x0 e y0 qualquer? É todo o plano com x positivo então a gente tem o seguinte, todo plano em que o x é positivo e esse aqui a gente chama de semiplano. Semiplano com x positivo e todo semiplano com x negativo, pois em x igual a zero a derivada não existe. Ok? Então esse que é o detalhe. Na verdade, isso daqui é a solução do problema, né? Porque a gente não precisaria ter desenvolvido toda a solução, né? Separando variáveis, integrando, achando qual é o y que resolve, porque o problema só pedia a região do plano. Então qual é a região? Todo o plano exceto em x igual a zero. Então aqui esse outro problema é para a gente fazer a mesma coisa, tá? Ele também pede para a gente determinar qual é a região do plano xy para o qual a equação diferencial tem uma única solução, passando por um ponto x0 e y0. Então o que acontece? Ela nos dá essa equação diferencial e a gente pode reorganizar os termos, né? Para a gente verificar, vamos isolar o y' aqui. O que a gente tem aqui? Então o y' ele é igual ao y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Qual que é a restrição desta equação? A restrição é que x ao quadrado mais y ao quadrado precisa ser diferente de zero. Isso aqui nos dá um círculo, uma circunferência né? Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma circunferência de raio zero, né? Então a única forma disso daqui ser zero é se o x for zero e se o y for zero. Então a gente exclui simplesmente a origem aqui, tá? E todo o espaço, todo o plano cartesiano, exceto o x0, né? Qual é a região que tem solução única? Todo
o plano cartesiano exceto o ponto 0 e 0, certo?